Grande Carmona. Carmona, sua pergunta tá aqui, hein, cara. Pode deixar que eu não vou esquecer de fazer, não. Não vou. Notei aqui. Ela não entrou no hall de perguntas do Alexandre primeiro, mas eu vou mediar ela. Valeu, Edu. Show de bola. Depois tem uma ponderação para fazer a respeito da sua pergunta também, tá, Edu? Acho que vai ajudar também. Tô aí de novo, galera. Vamos de volta. Galera, eu já vou deixar aqui, enquanto a galera volta, o meu Instagram, por favor, galera. Tô lá, tá? Alex Cavieira, meu Instagram. Beleza? Show de bola. Ah, claro, eu tô no Instagram, só clicar em cima aqui, mas enfim. Tá? Mas tá. Tô louco, né? Tá? Vamos reforçar, vamos reforçar. Vamos reforçar. Eu tô louco, claro, é só clicar no Alex Cavieira, por favor, tá? Denis, enquanto a galera entra, cara, isso aqui que eu vou falar aqui é imperdível para quem quer planejar preparação física para tênis e entender o que a gente vai trabalhar. Denis, vamos lá. Maravilha. Tudo é adaptação biológica. Então, eu acabei de falar o quê? Que o tênis é uma ação motora, 60% até 10 segundos, 20 até 20 e 20%, às vezes menos, acima de 30. Ou seja, é uma dominância de ATP-CP, por isso que o Federer acelera o jogo. Não porque ele não gosta de trocar bola. Ele quer chegar numas quartas de final, semifinal, com mínimo desgaste. Tá? Por isso que muitas vezes ele perde game e quando chega uma semi, uma final, ele fica trocando bola, porque aí ele vai ter que ganhar dos caras do nível dele. Tá? Então tudo é estratégia. Então como é que a gente treina esse troço aí? Como é que a gente treina o sistema energético? Então, o que aconteceu em todos os esportes? Por que os russos são tão sólidos? Tá? Então, vamos lá. Teve um cara que faleceu em 2018 e eu tive a honra de ter aula com ele, várias aulas, tá? Que é o que foi o principal de biologia molecular que amparou as adaptações de Vergoshansky, Platonov, Zatsiorsky, tudo que esses caras, Bondarchuk, tudo que eles buscavam em adaptação, teve um cara que estudou a célula para entender se esse processo estava certo corretamente, tá? E ele fez dissecação em humano, tá? Então, não vamos entrar nesse mérito. Então, ele tem dados que aqui no Ocidente não tem, tá? Ele sabia exatamente o que acontecia. O nome dele era Viktor Seluyanov, ok? Ele é do mesmo nível, só que ele era de outra área, tá? Ele não era a área de periodização, planejamento. Ele era da biologia molecular, ok? Tá? Então ele é da mesma... ele faleceu, botaram um busto do lado do Matveev, só para você ter uma noção, tá? Do lado do busto dos caras mais top. O que ele descobriu? Que eu preciso toda vez que eu treino até 10 segundos, eu não gero lactato. Então eu posso treinar 3 vezes por dia. A cada 6 horas eu recupero. Por que eu recupero? Porque eu treinei o sistema oxidativo de suporte. Eu melhorei a minha capacidade de mitocôndria. Beleza? Então, aí tu me pergunta, beleza, e por que eu só devo treinar 1 ou 2 vezes por semana o sistema do lactato? Que seria bolas mais 20, 40 numa rodada. Beleza? Porque ele descobriu que ao mesmo tempo que as mitocôndrias são estimuladas com esse treino, a outra metade das mitocôndrias que tu já tem são mortas pela acidez. Aí tu vai me perguntar, mas professor, como é que eu vou treinar só 6, 8 bolas com o cara? Tu vai fazer o seguinte, em vez de tu fazer 10 rodadas de 40 bolas, tu vai fazer 40 rodadas de 10 bolas para equivaler o volume de treino. Que o que tu precisa treinar é volume total. Só que tu não pode ficar treinando demais dentro do sistema do lactato, porque ele destrói teu corpo. E a tua recuperação, às vezes, leva 2 a 3 dias, a nível celular. Isso quer dizer o quê? Que tu pode treinar 3 horas na quadra,
desde que tu tenha... Olá, professor Gomes. Uma honra o senhor aqui. Nossa, eu acho que, assim, uma honra dentro do cenário da educação física nacional, né? O professor Antônio Uma Carlos honra. Gomes ali foi um dos Então, protagonistas dessa ideia, né, Ale, de trazer o treinamento do leste europeu para o Brasil. isso. Um grande abraço, uma honra mesmo. Isso. Sucesso, professor. Tamo junto. Ó, ano que vem, terceira ida, hein? Janeiro eu tô lá. No frio. -40. Nós estamos juntos. Então vamos Eu vou lá. pagar os boletos e vou também. Isso aí. Vamos, eu tô convidando a galera aqui. Então, o que acontece? Nós precisamos criar uma estratégia sustentável de treinamento. Então, eu preciso o quê? Entender que 60% do jogo, abraço, professor, 60% do jogo, ele é TPCP. Mas eu preciso jogar 3 horas num jogo pegado de 3 sets. Então, eu preciso o quê? Aumentar a minha capacidade de suporte oxidativo para manter a minha potência média alta, que só ocorre até 15 segundos, e ficar o menos de tempo possível com lactato. Tá entendendo como uma coisa puxa a outra? Então, o treino do lactato é legal para mim sentir a tolerância do lactato. Só que ele é colocado de forma estratégica. E outra coisa, perto de torneio, cara, galera, evita de treinar isso. Treina um volume alto, com séries, com descansos mais completos, para manter a qualidade motora. Te lembra que eu falei que o russo treina técnica? Então, qual é a moral de eu ficar metade do meu treino com minha perna ardendo e com meu gesto motor, em média de 70%, 80%, com deficiência motora, porque o lactato quebra minha eficiência de contração muscular e meu gesto motor, a minha qualidade cai. Qual é a moral de ficar meia hora treinando isso? É legal para sentir a tolerância do lactato, mas não é diretamente treinável isso, porque nós temos dados biológicos que falam que se eu treinar esse sistema, eu preciso de 2 a 3 dias de recuperação. Quer dizer que o meu próximo treino não vai ser não vai ter uma eficiência técnica neuromotora. A minha perna não vai mexer rápido, o meu braço, daqui a pouco eu vou mudar a minha biomecânica, o meu ponto de contato. Tá entendendo as questões? Perfeito, perfeito. Eu respondi o colega. Muito bom a pergunta do Camilo Almeida. Queria mandar um abraço para o Vanildo Borges, coordenador do Clube Hebraica, para o meu amigo Eric Índio. Tá? Só o seguinte, só para terminar. O estilo de jogo, então o que acontece? Se eu sou um estilo agressivo, saque primeira, segunda bola, galera, seguinte, ó. Tu nunca vai chegar na 8ª bola com lactato. Claro que eventualmente tu precisa treinar isso para quando ocorrer. Tu tem que treinar o quê? Tu tem que treinar a concentração de o cara ter uma primeira bola que é o saque ou devolução e se manter com a máxima reatividade e potência média alta numa segunda, terceira, quarta bola para a biomecânica dele continuar estável, para ele entrar na bola e não entrar com gesto motor, com queda de coordenação e definir na terceira, quarta bola. Ah, já o teu atleta é trocador de bola de baseline, tu vai treinar o quê? Tu vai treinar eventualmente o lactato, mas tu vai ter que ampliar o fôlego dele, porque 40 minutos de 1 hora ele vai estar recuperando, buscando bola e se preparando, que é o intervalo dos 25 segundos entre as bolas e de 1 a 2 minutos entre os games e sets. Só que quando ele voltar para o próximo ponto, ele tem que estar com a força da perna 100%. Ele não pode estar na zona do lactato. Então, tu tem que treinar de forma indireta, né? Tu tem que ter um bom volume de treino de força e um treino de capacidade oxidativa, de suporte para manter essa potência média alta. Isso é chamado treinamento especial. Perfeito. Perfeito, muito bom. Bom, tem uma pergunta, Alexandre, que não estava na nosso campo de discussão, porque ela chegou um pouquinho mais tarde. Nós matamos as 6 perguntas, né, que estavam cadastradas. Matamos as 6? Matamos 6, e tem mais uma que eu te fazer agora, do treinador Davi Carmona, treinador de formação,
top da região de Itapetininga, no interior de São Paulo. Grande amigo também cara, na área técnico-tática, muito bom, formação em bioquímica e fisiologia. Ele está perguntando o seguinte, né? Acho que com o link do treinamento técnico-tático também, resumidamente, né? Como desenvolver um jogador fisicamente agressivo, né? Que combine, eu sei que do jeito que ele colocou, são capacidades concorrentes, mas a vida é concorrente, né? Potente e resistente. Depois que ele ficou. Mas Tá, a ideia cara, de formar um jogador agressivo, né? não, É o que todo mundo perfeita a quer. pergunta, eu vou traçar um raciocínio. Cara, exatamente, ele traçou, ele falou o quê? Forte, agressivo, que eu acredito que é uma combinação de força e velocidade, que seria a potência, potente e resistente. É basicamente o que hoje na Rússia se trabalha na ordem de blocos, tá? Se tu quer usar um bloco, mas muitas vezes tu não consegue fazer bloco durante a temporada. Seria a ordem dentro da semana para a gente trabalhar os treinos complexos e de contraste. Seria o quê? Vou separar. No macro, no mesociclo, tu precisa o quê para ter um cara agressivo? Que ele não perca a confiança na agressividade. A confiança é que se tu vai para um golpe e tu tem um ponto de contato em que tu tem que usar a máxima potencial de força do teu aparelho locomotor, né? Tu não pode estar em sistema de lactato, porque daí teu gesto cai, perde eficiência, concorda? Então tu precisa Ótimo. do teu sistema neural trabalhado. Em cima do sistema neural trabalhado, tu precisa de um bloco em que tu vai converter essa nova ativação de unidades motoras para uma força explosiva, uma força de potência e uma aceleração muito mais um pouco fora da quadra, mas eu gosto dentro da quadra, em que tu alia movimentos com a raquete ou com a raquete com a raquete sem bola e com a raquete com bola, aliando tática e técnica com a parte de drill, em que tu vai moldando o estilo de jogo do teu atleta, usufruindo da parte neural e da parte explosiva que ele teve, e aí gerando uma adaptação coordenativa neuromotora em que tu vai ir corrigindo certos detalhes. E, finalmente, o que acontece? Quando se fala resistência, todo mundo vem à mente que a resistência que eu estou falando é a resistência dentro de aeróbica dentro da quadra. Não! A resistência do fôlego, ela é feita fora da quadra. Ok? A resistência do fôlego específico, a base da parte cardiorrespiratória, é feita com a força neural, lá no início do treinamento. Dentro da quadra, tu faz a resistência especial de potência e de velocidade. Então, exemplo, o que é resistência de potência e velocidade? É tu criar vários drills respeitando a zona de segundos do estilo de jogo, com um intervalo específico de recuperação, em que tu faz o drill, ele recupera e ele volta, criando a mesma qualidade de execução. Então, o que acontece? Acontece que tu usou a força neural e moldou a agressividade técnica-taticamente do teu atleta, tu fez que ele, com a raquete ou com o medicine ball, ele gerou uma conversão para potência com saltos e deslocamentos, e o volume dos tiros organizados com descansos completos criou a resistência. É isso aí. Uhum. Beleza. Especifica para a gente, Alexandre, o descanso completo do sistema TPCP, só para ficar claro da sua resposta, que foi ótima já. Beleza. Eu utilizo hoje o seguinte: drills de 8 a 15 segundos com descanso de 1 minuto. Não menos de 1 minuto, tá? E chegou na quinta, sexta repetição, termina
Tipo, tu fez o drill de 15 segundos, beleza? Aí terminou o drill, tu descansa 1 minuto, tu faz 6 repetições e aí tu descansa de 5 a 10 minutos para tirar todo o início do lactato e começa de novo. Esse é o 100% puro. Ótimo. Tá? Ótimo. Claro que nós temos os métodos estressantes, que são métodos em que a gente dá descanso curto para obrigar o organismo a tentar manter a eficiência com descanso daqui de 15, 30 segundos, né? 8, 10 repetições, e aí depois tu faz o descanso maior para que tu também tenha treinabilidade da remoção do lactato, porque quando o lactato vai acumular numa troca de bola, que taticamente tu encontrou um cara que vai te obrigar a trocar 15 bolas, em média, te obrigar a trocar bola, tu vai treinar isso. Só que esse treino é no máximo 2 vezes por semana. Show de bola. Da tua semana, tá? E aí tu vai ter que ter estratégias. E aí é individual, né? Tem que ver o estilo do teu atleta, se ele tá jogando em quadra lenta ou quadra rápida, tá? Toda essa parte. Mas foquem nos drills, 100% de intensidade, 100%, ok? E descanso, drills de 6 repetições, um descanso maior, 1 minuto, depois 5 minutos e volta. Bastante séries, volume alto. Claro, longe do torneio, um volume maior, e aí tu vai fazendo o tapering durante a semana, às vezes um torneio, no refinamento, claro que um volume menor, tá? Total de Isso a gente está falando para categorias de... para jogadores que já estão especializados, né, Alexandre? Depois dos 14 anos, tá, mas é isso, uma né? coisa interessante, ali 14, 15 anos, né? Antes dos 14, aí focar na coordenação, agilidade e velocidade, né? Multilateral, né? Multilateral, né? A partir dos 14, começa com treinamento de força, incluindo a resistência, e ali os 16 tu vai para a resistência mais forte, tá? Foca na multilateralidade, um atleta completo, vai corrigindo deficiências motoras, não deixa ele ter gestos motores deficientes só porque ele está ganhando. Bate na tecla, cara, é agora a hora que nós temos que arrumar. Não deixa para lá no futuro, depois vai ser complicado. Ótimo, acho que você respondeu também de quebra já a pergunta que veio do Bocão, de Atibaia, professor já, nossa, de longa data da formação, foi um trabalho sensacional na região dele. Eu acho que é isso, Bocão, né? Já ficou discriminado, né? Essa questão. Eu tenho uma pergunta, Alexandre. É lógico que você já deu um briefing muito bom do cenário dela também. Você começou falando... Denis, o Bocão perguntou, isso aí que ele perguntou, tá lá na primeira live, Bocão, tá? Eu disse bem que eu tenho as capacidades e qualidade, tá? Tá na primeira live. Isso. Lá no começo. Agora só foi pontualmente, né? Mas a gente começou falando da transição, né? 11, 14 e depois 14, 17, enfim, né? Isso. O que a gente pode falar, só para poder fazer um link com a pedagogia do tênis e tal, e o que a gente tem discutido esses dias com o Laurent Philippe, um formador francês, né? Que na França, sobretudo, e na Europa, de modo geral, para os países que têm um excelente sistema de formação, né, de jogadores de tênis, se pensa muito de 5 a 15 anos, né? Vamos pensar assim, você comentou de 11 a 14. De 5 a 11 anos, ainda é correto a gente falar capacidades coordenativas, ponto, que é determinante, é aprender habilidades motoras básicas, fundamentais, melhorar gesto técnico também, né? O que a gente pode falar dessa primeira etapa do treinamento? A literatura que eu encontro, que eu vi ali até para falar especificamente os anos, o que a gente tem? Que anos, né? 8 anos, é muito importante o tempo de reação. Então, perfeito, exercícios para estimular esse tempo de reação do atleta, tá? A primeira idade em que eles começam a bater em relação à coordenação de uma maneira mais intensa é aos 10, 11 anos, tá?
com agilidade e coordenação, em que o pico vai ser aos 12, 13 anos. Então, vocês estão vendo que todo esse componente a gente começa a trabalhar dos 8, 9 anos em diante. E eu acho que antes é muito mais uma psicomotricidade. Claro que tu vai ensinar o gesto motor. Nós temos os detalhes da idade cronológica e maturacional. Então, daqui a pouco, tu tem um menino que é muito precoce, né? Ele ganha de todas as outras crianças aos 6, 7 anos, enquanto o outro de 6 anos ainda está lá no processo inicial de aquisição de qualquer tipo de coordenação. Então, eu não trabalho, não é uma das minhas áreas essa parte de formação de mini tênis até 10 anos. Eu gosto de trabalhar a partir dos 14, 15, em que eu consigo já entrar nas capacidades motoras de uma forma mais global, entendeu? Mas eu acredito que deixar a criança, e tu estuda bastante isso, a criança com o máximo de prazer, né? Porque ela tem que chegar lá na frente. Se ela se frustrar nessa idade, ela não vai chegar, né? O que tu acha, Denis? Perfeito. Então, uma pergunta para fazer também, Alexandre. Vou mostrar aqui a literatura. Inclusive, o professor Antônio Carlos Gomes, que participou, né, desse projeto, desse livro, junto com a professora Patrícia Medrado, que é o Tênis de Campo, treinamento de alto nível. Vai estar trocado, obviamente, né? Não dá, está espelhado. Né, da Ana Skorodomova. E você teve a oportunidade de estudar, né? Foi sua professora durante a especialização. As duas vezes. Das duas vezes. Aula com ela. E aqui ela mostra, acho que é um livro interessante também, aborda várias questões que a gente comentou a respeito. Mas eu queria saber, você que vivenciou, né, teve isso em loco, né, uma experiência também ali muito forte de estar junto com os professores e com a Skorodomova. O que dá para trazer ali, né, se a gente pudesse resumir das suas experiências, das suas impressões, do ponto de vista dessa treinadora, que eu acho que também traduz um pouco a ideia de formação especificamente do sistema russo, né? Tá. Galera, assim, ó, é uma loucura. Ela tem dados de 40 anos, tá? Vamos começar por aí. Tá? Começa por aí, tá? Seguinte, uma das aulas ela estava fazendo análise das capacidades motoras e eles pegam... Sabe os scouts que a gente faz? Eles pegam e fazem dos jogos dos campeões, número 1, 2, 3, 5 do mundo. Então eles pegam, exemplo, Federer Djokovic e veem tudo que eles fazem, começam a calcular, e aí pegam um matemático, e eles se baseiam. Se o número 1 do mundo é assim, nós temos que criar um modelo de desenvolvimento que chegue perto do modelo do campeão, tá? Olha a loucura, olha a loucura. E aí ela, na última aula que eu tive com ela, olha o que ela falou para mim, olha só. Ela falou o seguinte, eu puxava as perguntas de tênis, porque ela falava do quê? Ela, na verdade, o que ela faz? Ela tem um banco de dados gigantesco em que ela faz a seleção dos jovens que vão entrar nos treinamentos para tênis e ela faz os testes de controle. Ela recebe os dados de todas as categorias e ela fala, exemplo, olha, esse aqui nós vamos ter que ir para tal desenvolvimento dessa capacidade que melhorou, essa caiu, tá entendendo? Como tudo vai indo, tudo está sendo controle. E aí o que aconteceu? Ela falou assim, olha só, estava exatamente no período do ano passado, que foi no meio do ano que eu fui para a Rússia, eu falei, o Medvedev está estourando. E ali, logo quando ele chegou no US Open, eu tinha voltado para o Brasil, que tinha terminado as aulas. Ele atingiu o número 3 do mundo, se eu não me engano. Aí eu perguntei para ela, e o Medvedev e o Khachanov, que estava top 15? Ele falou, eles treinaram aqui, a formação até os 14, 15 foi com a gente, tá? E depois os dois foram para a Europa, para ter toda a parte de continuidade e ter o enfrentamento de todos os estilos de jogo.
na Europa, que é muito mais competitiva. Ele falou assim, olha, só vou dizer uma coisa para vocês. O Caixa 9, o Rublev foi número 1 do mundo, ou 2 do mundo juvenil. Só que ele pulou etapas. Na Espanha, ele foi muito mais para as partes específicas já de conversões, que teria que esperar um pouco mais. E agora o Rublev virou 20 do mundo. Ele ficou 2, 3 anos batendo em 100 e não quebrava. Por quê? Porque ele, segundo a ideia dela, ele antecipou a formação, a finalização da formação dele. Enquanto o Medvedev e o Khachanov, não. Eles foram até os 16 anos fazendo tudo que foi programado. Tá? Então, só um detalhe. Então, olha só, uma senhora de 80 anos, tá? Que eu entendi, o professor Gomes falou para mim, vocês tiveram a sorte. Ela só veio dar aula para vocês porque eu pedi. Porque ela não queria, ela não precisava mais dar aula. E ela falando de dados de Federer, Djokovic, Murray e Safin, de Davydenko, Kafelnikov. Aí você tem noção. Nós estamos falando de dado e comparação de modelos. Que a gente está anos-luz. O teu juvenil, né? Exemplo, teu juvenil. A CBT, exemplo. Ou tem alguém que tem dados para mostrar para vocês, que é isso que o professor Gomes está desenvolvendo. Ele vai ter logo, se já não tem, todas as modalidades, vai criar no seu banco de dados. Procure o professor Gomes. Cada modalidade na formação vai ter um banco de dados em que você pode testar o seu atleta e ver em que nível ele está em cada capacidade motora, para ver, meu atleta com 14, 15, está faltando desenvolver, porque esse modelo é a média dos campeões. É isso que eles têm. Agora eu pergunto, pode até o cara não ganhar, por N fatores técnicos, táticos, psicológicos ou físicos. Mas físico eu acho que não vai ser. Perfeito, perfeito. Eu só queria voltar agora numa questão do Eduardo, que foi a pergunta 2, o Eduardo Rocha. A pergunta foi o seguinte, né? De que maneira as capacidades neuromotoras, né, o desenvolvimento das capacidades neuromotoras podem ajudar, contribuir no desenvolvimento da velocidade técnico-tática? Assim, conhecendo o Eduardo Rocha, né, conhecendo especialmente ele e tudo que a gente conversa no campo do treinamento do tênis, eu acredito que a pergunta esteja muito ligada a tempo de reação discriminativo, a treinamento visual, né, a percepção. O que a gente pode falar hoje no cenário atual sobre isso na área da preparação física? Você que também tem uma experiência legal e vivenciou o trabalho do Cassiano Costa na Everett, né, que também tem essa pegada de trabalhar com os lights. Nós temos um problema. De todas as capacidades genéticas, a velocidade de reação motora ela é 80% genética. Então, ok. Potencial de desenvolvimento... É a que tem maior componente genético de todas. Eu estou aqui com a lista, 80%. Então, dá para se trabalhar. Mas a minha visão não quer dizer que vocês... Eu acho muito interessante trabalhar. Mas assim, se você não tem muito tempo, você sabe que o atleta daqui a pouco não consegue viajar com o coach físico, tá? Ou se viaja, tem outras coisas que tem que trabalhar. Cara, vamos focar nas coisas que a gente tem influência direta. Que é o quê? Força, potencial e resistência específica. Perfeito. Capacidade de potência. Isso nós temos influência direta, né? Então o resto eu acho que são coisas que a gente pode ir refinando. Eu concordo. No Bollettieri, eles têm um aparelho lá com resposta motora, visual. Cara, é excepcional. Tu tá num atleta de altíssimo nível, se tu melhorar 5% é um plus. Mas eu acredito que o cara que tá galgando subir, nós temos outras capacidades motoras muito importantes, né? Que a gente tem que focar. E eu tenho as que eu gosto. Eu acho que essa parte de força, de resistência específica e de conversão específica e de essa manutenção durante o jogo para manter a técnica estável é o que vai fazer o cara ter resultados. É a minha opinião.
Tudo é treinável. Só tem coisas mais treináveis e outras menos treináveis. Perfeito, legal. Bom, Alexandre, eu acho que assim, né? Falar de treinamento físico também é trazer um pouco dos erros metodológicos que são cometidos, foram cometidos, né? E, de repente, por meio de até com boas intenções, mas tecnicamente equivocados, né? Vou discutir especificamente o caso de um jogador que foi o Davi Ferrer, né? Que o Javier Pila, que é o treinador dele, dizia declaradamente, deliberadamente, que a preparação física dele, no sentido da resistência, contemplava fazer corridas contínuas de 10 quilômetros. Beleza. E isso com uma regularidade de 3 a 4 vezes por semana. Sim. Como é que você enxerga isso, o treinamento geral, que não está relacionado realmente às demandas que a gente comentou, não tem uma ligação com a resistência de potência, que que realmente tem que ser preconizado. Como é que você vê isso? Isso, seguinte, ó. Hoje, quando a gente fala de resistência, a gente define em duas janelas, tá? A resistência que a gente pode trabalhar com o longo, em que a gente vai melhorar o VO2 máximo, o débito cardíaco, essa parte da parte de sustentação cardiorrespiratória, beleza? Tá? Isso com certeza pode ser treinado. Eu não faria esse volume que tu me falou. Só o que acontece? Primeiro, eu não tenho dados das fibras do Ferrer. Eu não sei a percentual de fibra que ele tem. Eu não sei o que ele fez na juventude. Eu não sei quais capacidades ele atingiu o seu máximo. Eu não tenho os dados das capacidades motoras. Eu só posso fazer uma avaliação em cima de dado. Eu tenho tanto de VO2, eu tenho tanto disso, tanto daquilo. Tudo que eu fizer melhora alguma coisa. Se eu pegar um tenista e só correr 10 km e mandar jogar na quadra, ele vai melhorar. Ele vai melhorar o máximo que ele poderia? Segundo a ciência, não. Não quer dizer que não vai melhorar. Só que o que acontece? Eu preciso dessa capacidade cardiorrespiratória para as mitocôndrias me auxiliarem na ressíntese de ATP e na limpeza do lactato a partir das mitocôndrias para mim dar um novo tiro. Na literatura, hoje, se vê que se eu fizer indiretamente a partir do volume de tiros com descansos completos, que seria os treinos intervalados, intermitentes, o nome que tu chamar, que seria esse tipo de método, e não um método diretamente contínuo, eu teria um benefício, sei lá, percentualmente maior, 10%, 20%, 30%. Por quê? Porque essa parte de condicionamento contínuo, ela vai ter uma preponderância muito mais no coração, na parte cardiovascular. Enquanto quando eu fizer os sprints curtos com a recuperação ativa ou passiva, limpando esses resíduos, eu vou conseguir aumentar a capilarização que leva essa limpeza a nível neuromuscular. Então, o que acontece? O que eu acredito que aconteceu? Sem saber, estou supondo. Ele usou o contínuo para cá, para o fôlego, e, cara, eu acredito que na quadra o volume de intervalado com bola é gigante. Então, ele fez as duas coisas. Ele só não fez os tiros sem bola. Ele fez os drill com bola, que eu já vi vídeo dele, Perfeito. 2, 3 horas fazendo drill com bola. Então ele fez as duas coisas. É tudo interpretação, na minha visão. Legal. Só apresentar um outro material, Alexandre, para fazer também uma outra ponderação. Bom, existe esse livro no tênis do professor Richard Schomburg, um grande cientista do tênis, em treinamento técnico, tá? De 98, ele tirou doutor
no qual ele já traz muito essa Qual a interdisciplina. nacionalidade dele, Denis? Ele é Cara, francês? Richard Schomburg hoje deve ter 80 anos. Tem até o autógrafo dele aqui, ó. Tá? Eu tive com ele pessoalmente no ano 2008. É um cara top, tá? Qual Inclusive vai ter país uma ele live. é, Denis? Qual país? Ele, Alemanha, 28 anos, capitão da Copa Davis, tá? É um Tá, livro essencial para qualquer treinador de tênis. calma, calma, Cara, calma. vai Denis, lá, vai lá, antes de tu vai falar, lá. tá? Alemanha, tudo que a Alemanha faz é top. Preparação lá é top. Sabe por quê? Sabe por quê, né? Alemanha Oriental, Influência. até a década de 80, trocavam figurinha. Então, cara, Aham. tá? Tem um cara chamado, que eu vou botar aqui, ó, tá? Que não tem muito no Brasil, literatura, só se for para Alemanha ou alguma coisa publicada em russo. Modelo de Tichiene, tá? Só para dizer qual o modelo. É modelo para esportes individuais e coletivos. Só para resumir. É intensidade e volume alto, 80% e pau na máquina. Acabou a conversa. Não tem quedinha, tá? Só cai perto da competição. É volume e intensidade alta, 80%, tá? Só para ter um resumo. Isso é um modelo alemão, tá? Agora Legal. continua aí. Eu vou até trazer o Tichene depois para fazer uma pergunta a respeito de uma outra questão, mas voltando no Schomburg, né? De novo aqui, ó. Tá? É um livro que todo professor de tênis deveria ter na coleção, na biblioteca. Tem que ter esse livro, porque ele traz uma linha muito próxima do que o Alexandre está comentando, de integrar o treinamento físico ao treinamento técnico-tático. Tem um pouquinho de nutrição, tá? Tem que levar em consideração que é 98, tem exemplo didático da formação, e ele aborda muito biomecânica, né? A questão da formação de 11 a 15 anos. O que ele traz? Traz 12 ideias interessantes. Ele diz que todo jogador de tênis, obviamente, quando o processo de treinamento está orquestrado, né, está organizado, ele deveria receber, né, e ter a formação básica completa de todos os golpes até os 12 anos de idade. Tá? O Alexandre comentou no começo que de 11 a 14 anos existe uma excitabilidade do sistema nervoso central, né? E a gente sabe por alguns autores também que por volta de 10 anos de idade, óbvio que não é muito interessante se ater só em cronologia, alguns autores relatam a fase de ouro da técnica, né? De uma certa estabilidade também, que é interessante para poder, onde o crescimento, né? As morfologias estão sob controle nesse momento, né? Sem estirão, sem nada, e é possível estabilizar bem essa questão técnica, né? E o que o Schomburg traz? Ele traz muito essa visão do tênis moderno já em 98, né? Já tinha uma linha de pensamento muito similar. Steph Graf, olha o que era ela. Sim. Taticamente e fisicamente. Sim. Taticamente e fisicamente. Boris Becker. Boris Becker. Tá, Carlo Exatamente. Só monstro. São esses caras, né? Que ele traz essa questão do treinamento técnico também, muito baseado no desenvolvimento do jogo agressivo, forte, dominante, de tomada de decisão, né? De um pensamento tático inteligente, porém, tudo muito rápido, na pressão do tempo também, né? Buscava muito a variabilidade, o jogador que se adapta sob pressão, esse tipo de coisa, né? Porém, o Schomburg é uma linha de treinamento mais moderna, mas ele contrasta muito com o que o Alexandre comentou a respeito, por exemplo, do Ferrer, e de alguns modelos de treinamento, se a gente for, sei lá, pegar uma escola específica que é a espanhola, né? Que leva isso em consideração volumes de treinamento técnico-tático muito altos, né? Que tem uma série de coisas interessantes, a resiliência, né? A resistência especial, mas que tem alguns perigos também, né, Alexandre? Quando não é bem orquestrado. Você comentou do sistema lático, do perigo, né, de se destruir, né, as mitocôndrias e todo o processo recuperativo não ser o melhor possível. O que você pode comentar a respeito de metodologia? Olha só como a tua pergunta, ela define as escolas. Como é que a escola tcheca, ela joga... Te lembra do que fez a semifinal de Roland Garros com o Agassi, que era um tcheco, um eslovaco, me esqueci o nome. Medvedev? Não, um eslovaco.
que só ganhava de top 1, top 2, que foi para uma semifinal de Roland Garros. Tá, o que eu Eu quero sei quem dizer? está falando. Vou lembrar. Tá? Tem o Stepanek, mas não é o Stepanek, né? O Stepanek durou mais, foi antes dele. O Stepanek é tcheco. O Stepanek, eu tive com ele no Bollettieri, tá? Ele treinava no Bollettieri, tá? Esse cara que você está falando jogava de raquete Fischer, Irbate. Boa, o Rafa. Herbati. Cara, Irbate. assim, ó, tu podia ganhar de 6-1, 6-1 dele. Ou tu tomava 6-1, 6-1, o cara jogava chapado nas paralelas o jogo inteiro. Por quê? E estilo agressivo, não tinha conversa. Não interessava quem estava do outro lado. Olha como é que jogava Thomas Berdych, tá? Olha a escola dos russos que jogam hoje. Tem uns caras que são um pouquinho mais maleável. Mas vai os caras ali do ucraniano, do Cazaquistão, os caras dão na bola, não tem conversa, estilo de jogo, né? Agora tu vai pro estilo de jogo espanhol, muitas vezes eles são dominantes no clay, né, no saibro, e eles não conseguem fazer a transição. Isso eu estou falando antigamente. Hoje eles estão conseguindo, que eles se adequaram aos modelos. Tem muito espanhol que sabe jogar em quadra rápida. Mas antigamente não tinha como, eles não conseguiam fazer a transição para quadra rápida. O estilo de jogo deles era um pouco mais lento, entendeu? Por quê? Porque os drills eram voltados à troca de bola, né? Enquanto as outras escolas eram agressivas. Então, cada um tem que entender seu atleta, e traçar o modelo que tu vai jogar, né? Eu acredito que é isso. Então, o que acontece? Voltando à minha primeira frase, tá? A vitória, ela é multifatorial. Ela depende da tática, do físico, do psicológico e do técnico. Se tu tem um espanhol resiliente, tá? Às vezes ele vai ganhar do cara que tem um físico muito melhor, sei lá. Então o que acontece? E o cara é melhor tecnicamente ou inferior, ou na hora H, ele tem um mental fraco, ele não desenvolveu a resiliência mental, que é muito importante hoje. Chega no 4-4, o primeiro saque do cara não entra. O cara não vai ganhar o jogo. Então, é multifatorial. Então, o que a gente tem que entender é que nós temos escolas, né? Que nem a escola canadense hoje, uma escola nova, tá? Ela é uma escola híbrida. Tu vê os caras jogando no saibro. Excelente. Cara, tu vê os caras jogando no saibro e tu vê os caras jogando na quadra rápida. A escola americana está tentando migrar, mas ela tem uma dificuldade. Qual é? Que eu acredito. Como a maioria dos juvenis vão para a faculdade, né? Acaba que eles passam a faculdade inteira treinando na quadra rápida. Então, eles não têm aquela vivência que precisa na transição, né? Pega os europeus agora, que, né? A maioria dos europeus, tirando espanhol, francês, eu acho que francês e italiano tá vindo fortíssimo. Eles jogam nas duas quadras. Italiano e francês jogam na lenta e na rápida, igual, né? E os espanhóis estão chegando perto também. Então, é uma escola que são modelos que a gente tem que se adequar. Só que o nosso atleta tem que ser avaliado e ele tem que ser adequado ao modelo, e não o modelo imposto ao atleta. Essa é a minha visão. Perfeito, excelente colocação. Eu acho que está muito nessa questão também. E só para mandar um abraço para o meu amigo Jorge Deoneiro, que é comentarista da Band Esportes, né? Hoje está em Alagoas lá, um cara fora de sério, nível top do Brasil. E, bom, trazer mais uma referência, eu acho que também no Schomburg, esse livro, tá? Competitive for Young Tennis Players, ele traz as fases, traz de crescimento, explica uma série de considerações sobre o talento. Eu acho que é muito interessante. Eu fiz uma pergunta para você pelo WhatsApp, Ale, que... Deixa eu ver o que o Rafa falou só. Vamos só fazer essa pergunta do Rafa, que eu acho legal. Existem dados russos sobre a influência emocional no desempenho físico do jogador? Cara, você não acreditar que eu vou contar agora. Cara, eu só vou dar uma pitada, tá? Uma pitada. Tem um cara que é o chefe da cátedra chamado de psicologia e que atende direto os tenistas, chamado Sopov.
Sopov, tá? Topov? Eu tive aulas 2 vezes que eu fui para lá. E ele atende esporte coletivo e individual. Eu vou dar um exemplo. Cara, a parte... Eles têm teste de personalidade nos times, tá? Para adequar as várias personalidades no mesmo time. Olha a loucura, tá? Eles têm testes. Eles têm testes para definir qual estilo comportamental tu tem e se tu vai ter o perfil para aguentar a pressão do jogo. Eles têm eles sabem que a vitória é definida pelo mental. Então, em eventos importantes, esse psicólogo ele vai junto e ele faz desde de conversas até ele faz como é que é o nome? Ele quando tu põe o cara para dormir, eu acabei de esquecer a palavra. Mas tranquilo, manda brasa. Não, Denis, quando aquilo que tem no filme que a gente olha na TV, que tu anestesia o cara, como é que tu fala com o cara e o cara entra em flow? Estado de flow? Não. Não. Flow é a tua concentração. Aquela palavra, tu hipnotiza o atleta antes do evento. Hipnose. Olímpica. Tá? Eu não tô brincando. Nós tivemos aula disso. O cara pegou hipnose, cara, pra focar só num ponto. E chegou, largou o cara numa luta, terminou com o Magrão em 10 segundos. Final olímpica de grego-romana. Agora tu imagina, tá? Se eles não dão importância ao mental, só pra largar pra ti. Cara, muito legal. Só para colocar uma questão... Pra escutar os caras. Excepcional. Só para tentar complementar um pouco isso, né? Assim, dentro da área do treinamento técnico-tático, eu tive a oportunidade de lidar com alguns preparadores do campo mental, né? Dessa parte psicológica, que eles relataram essa questão do lastro esportivo, o lastro treinamento e quanto é importante algumas demandas, né? Por exemplo, só para citar 2, né? Jim Lower, dos Estados Unidos, e o Cláudio Sousa, da Argentina, né? 2 caras referência, acho que no mundo, né? E óbvio que existem muitos outros muito bons aí também, dá para citar. Estou tentando lembrar um francês muito bom agora, mas enfim. Eles diziam o seguinte: Denis, olha, preparar um atleta no tênis é igual você preparar, pega essa analogia, um astronauta ou um cara que vai ser piloto de avião, piloto de caça. Você treinar ele para também o que pode dar errado. Perfeito. Então, treinar sobre fadiga, criar... por exemplo, situações onde o sujeito vai ter uma sobrecarga externa, sei lá, de peso, não sei, que vai dificultar, né, a execução técnica, a manutenção psicológica dele, de se manter focado, fazer drills duros, atividades complicadas para depois jogar o ponto e ter uma... Perfeito. manejar os estresses. Né? Estratégias de treino. Exatamente. Treinar com uma bola diferente, uma raquete que não é sua, esse tipo de coisa. Mas, na sua visão, como é que, dentro de um planejamento esportivo, né, como é que esse tipo de sobrecarga entraria no treinamento? Em qual etapa? Isso é mais para pré-temporada, sabe? Isso que vai desequilibrar o sujeito? Ou você acha que, de maneira orquestrada, isso pode vir eventualmente, mesociclos, e como é que é isso dentro do planejamento? Basicamente, assim, numa produção normal, nós temos a fase geral, a fase especial e a pré-competitiva, beleza? Tá? Então, não ser... Em todas as fases a gente treina tudo, tá? Só pra vocês entenderem. Mesmo nos blocos concentrados, tá? Só que nós temos preponderâncias. Preponderâncias, tá? Isso é uma coisa muito importante. Eu nunca mais vou treinar aeróbico agora que eu estou na fase especial. Não. Preponderâncias, tá? Dito isso, o que a gente tem que visualizar? Em que tu falou da parte de
Agora me perdi um pouquinho. Treinamento mental e essa sobrecarga, né? Advinda do treinamento mental para o sujeito gerar uma capacidade de resiliência e manejar o estresse, né? Em qual fase? Beleza. Em qual fase a gente isso? sabe que não a nível de confiança, tá? Confiança. 10 dias antes do início de um evento, tu tem que reforçar as qualidades e não bater em mudança de nada. Por quê? Porque o atleta ele tem várias questões internas que ele pode perder a confiança e aí não recuperar ela. Então, com certeza, uma coisa é treinar um drill de tolerância mental em que tu não está mexendo na parte biomecânica dele. Concorda? Outra coisa é eu preciso mudar alguma coisa que está muito ruim. Cara, tu vai ter que mudar 3 semanas ou concordar com o cara que o próximo torneio tu vai jogar, mas sem esperar resultados, porque nós estamos mexendo num problema. Aí tu vai entrar em estratégias. Aí tu vai pegar tudo o teu aparato. Eu gosto do seguinte, toda a parte técnica, tática e mental, ela tem que, para nós não ter o chamado treino, eu chamo de treino sujo, mas treino que não tem a máxima a adequação à programação de minutos de qualidade que eu estou fazendo, qualidade de treino. Tá entendendo, Denis? Então, o que acontece? Eu gosto que o meu sistema energético do dia esteja junto com a parte técnica e tática que o treinador técnico queira mudar, para ele não perder tempo. Ele vai mudar agora e depois tu vai fazer o físico. Não, vamos fazer junto. Tu faz a mudança e eu já vou tentando manter o meu sistema energético. Por quê? Porque eu tenho que ter qualidade de treino. É aquela conversa. Esforço e recuperação, né? Eu posso treinar 3 horas, mas essas 3 horas tem que ter 100% de qualidade. Eu não posso treinar 1h30 de um treino de merda, entre aspas, que não está ajudando no desenvolvimento do meu atleta. Eu estou jogando fora 1h30 de treino, sendo que ele vai precisar recuperar dessa 1h30 de treino, tá entendendo? Então, eu sempre digo, se tu encontrou uma deficiência do teu atleta e tu tem uma estratégia de fazer a mudança, e essa mudança ela está junto com a parte física e tática e até mental, não tem problema nenhum. O problema é tu não ter esse planejamento, entendeu? Aí, dificilmente tu vai conseguir que esse atleta melhore, porque no momento que tu mudar, tu vai ter que depois dar um novo sistema energético de novo para ele. Mas se tu fizer junto, ele já está crescendo. Então tu não está perdendo tempo. Perfeito, perfeito. Muito bom, André. Pô, a gente está se aproximando do final, mas eu vou fazer mais uma pergunta ainda. Já que não temos tantas perguntas, não estão vindo tantas, tá? E acho que a gente também foi muito forte. Obrigado aí pelo complemento do Eduardo Rocha. Cansaço, dor, treinar com bola ruim, quadra, foi o que o Alexandre está explicando. Tem a hora certa de fazer isso também. Cuidado para não sujar seu treino demais numa hora errada, né? 10 dias antes da competição. Tira a confiança do cara e não volta, galera. Não volta. Exatamente, não adianta. Mexer com sobrecarga. O mental é uma coisa que é gigante, né? Então... Perfeito. Perfeito. Você comentou anteriormente, Alexandre, do modelo de TCN, né? No qual intensidade, volume não necessariamente alto, né? Mas a intensidade tem uma preconização, né? Sim, eles ficam dominantes, né? Ficam dominantes. Então a gente pode falar, nossa, o cara tá em treino de choque o tempo todo, né? Aquela coisa toda, microciclo de choque. Não sei se a gente pode preconizar desse jeito, né? Mas para não fazer a pergunta errada. Mas, veja só, não sei se dá para ampliar a questão nesse sentido. Alguns anos atrás, no cenário das modalidades coletivas, sobretudo do futebol, do professor Vitor Frade, né, no finalzinho comecinho da década de 90, preconizou um modelo, uma periodização que a gente chama de tática. Né? E vários esportes, né, começaram a pensar as modalidades, sobretudo as modalidades
coletivas e algumas individuais, no caso o tênis, tem algumas propostas nesse sentido também, com a ideia de propor um currículo tático no qual o técnico tático, o tático, né, vem se sobrepujar, né, vem fazer frente a qualquer outra demanda dentro da preparação do atleta. Então, tudo tem que estar ligado a isso. O Mourinho, que foi um grande precursor também, né, hoje em dia a gente fala de periodização do jogo, né, alguns treinadores, que é o caso do Rodrigo Leitão, da categoria de base do Corinthians, um cara absurdamente, Fernando Catanho fala um pouco a respeito, apesar que discute várias linhas de pensamento. O que você acha? Você acha que uma periodização tática, ela vai totalmente contra as ideias de modelo, né? Quem está falando anteriormente, Matveev, é algo recente para a gente poder comentar? Tá, eu vou começar com o que o professor Gomes falou. O professor Gomes estava com o Frade em Portugal, sentou com ele, tá? Ele me contou, sentou e falou, vamos lá, me explica esse troço aí, periodização tática. Olha o nível da conversa, tá? E aí, daí o cara, é que a gente quis contrapor o troço basicamente só físico. Então, 3 minutinhos a live vai cair, tá? Tá, 3 minutos. Aí tu salva, tá? Vamos finalizar, tá? Eu vou dar só a resposta, rápido. Tá. Eu não sou contra. Eu sou contra o radicalismo, tá? Então, assim, ó. De trabalhar a periodização tática. Só tu não deveria chamar de periodização tática. Tu deveria chamar de meio de desenvolvimento tático. Por quê? Porque para te ter uma máxima conversão de tática que está ligado a desempenho neuromotor, tu precisa das capacidades motoras mantendo a tua técnica, porque a técnica depende do físico. Aí eles preconizam que eu já vi vários estudos e eu até entendo que a gente pode trabalhar os sistemas energéticos com coordenação com bola, que é o modelo do Mourinho e é o modelo do Franz Bosch, que é os sistemas complexos, dinâmicos. Não tem... A única coisa que difere, que eu não curto, que se nós definir em 3 etapas, força neural, força explosiva, coordenativa e resistência. Toda essa parte de periodização tática e sistemas dinâmicos, eles tiram o A e ficam no B e o C, que seria coordenação e força específica e resistência. E eles acham que não precisa força neural. Eu não concordo. Eu uso a força neural porque eu preciso manter a minha capacidade neural alta para nunca ter queda de performance durante a temporada. Mas eu sei que a periodização tática dá certo em time que tem muita condicionamento, muita técnica. Então, pegar um time de alta performance, eles estão lá no nível bem alto, daqui a pouco eu consigo o resultado. Mas time de formação, eu acho difícil. Eu acho, tá? Minha opinião. E não sou contra. Porque várias coisas de Franz Bosch eu utilizo na parte de aceleração, desaceleração e coordenação motora. Beleza? Feito? Beleza. Pessoal, excelente. Obrigado, Alexandre, pela live, pela aula. Foi sensacional. Estão perguntando. Nós vamos salvar, vai estar no GTV, vou mandar nos nossos grupos. Tu manda as 2, né? Tá, pra galera. Valeu? Sem dúvida. Alexandre, muito obrigado, cara. Assim, é muito importante ter gente como você para a gente poder trazer informação científica de qualidade, um cara que está sempre buscando se desenvolver como profissional, e eu acho que é um cara que eu falei anteriormente na primeira live, na primeira parte. Temos que ter você perto do tênis, igual outros grandes profissionais, e eu acho que, assim, infelizmente no Brasil existe uma fuga de capital humano para o exterior, de treinador de tênis, preparador físico e tudo mais. E nós não podemos deixar isso acontecer, né? As pessoas que voltam têm que trazer coisas interessantes para o nosso país, e você é um cara que está fazendo isso, eu acho formidável. 15 segundos, quer se despedir? Abraço a todos, vamos conversando, me adicione no Instagram, eu estou sempre à disposição, teremos outras lives. Valeu, Denis, um abraço. Um abraço, pessoal, tudo de bom, valeu.